Seja bem-vindo a mais um Rema 365. Meu nome é Vinícius e hoje vamos meditar no livro de Jeremias, dos capítulos 37 ao 40, e vamos conversar um pouco sobre perseverança no chamado. Os capítulos 37 ao 40 de Jeremias relatam a atuação do Jeremias durante o seu chamado profético, durante o reinado de Zedequias e o cumprimento da profecia que fala sobre a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor e os seus exércitos. Então nós temos aqui Jeremias, um homem com um grande chamado. E nós podemos testificar a respeito disso logo no primeiro capítulo de Jeremias, dos versículos 5 a 8, onde vemos um diálogo entre o Senhor e Jeremias a respeito do seu chamado. Vamos ler aqui. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então Jeremias fala: Soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, diz a ele: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então vemos que Jeremias foi de fato um homem levantado por Deus e pregava uma mensagem de juízo sobre Jerusalém, e que durante todo o tempo do seu ministério ele sofreu grande resistência. Nós vemos isso logo no capítulo 36, quando o Senhor ordena que Jeremias registre tudo o que ele havia dito a respeito de Israel, Judá e todas as nações em um rolo, e que esse rolo fosse entregue e lido para o rei Jeoiaquim. Ele fez assim, e quando o rei Jeoiaquim ouviu o conteúdo desse rolo, ele rasgou e lançou no fogo para ser queimado. No capítulo 37, nós vemos que Jeremias foi preso como desertor e lançado em um calabouço. O rei Zedequias soube disso e pediu que ele fosse retirado desse calabouço e colocado no átrio da guarda e fosse alimentado. Já no capítulo 38, a gente vê Jeremias no átrio da guarda profetizando sobre a queda de Israel. E por conta disso ele foi considerado como digno de morte e lançado pelos oficiais de Zedequias em uma cisterna para morrer. Ainda no capítulo 38, o rei Zedequias sabe disso e pede que ele seja levado à sua presença. Nesse momento, Jeremias tem uma oportunidade de levar uma mensagem de esperança para o rei Zedequias e para Jerusalém. E ele profetiza dizendo: Rei, se você se entregar aos príncipes da Babilônia, você não irá morrer. A sua casa e você serão poupados e a cidade de Jerusalém não será destruída pelo fogo. Então nós vemos que debaixo de tanta pressão, nesses versículos que nós acabamos de ler, Jeremias tinha muitos motivos para desistir, mas não desistiu. Não desistiu primeiro porque reconhecia que era chamado por Deus e era movido pelo fogo da sua vocação. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 20, nos versículos 7 a 9. Não desistiu também porque confiava que o Senhor, o poderoso guerreiro, estava com ele para protegê-lo. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 20 também, nos versículos 10 a 12. Então, ter um chamado poderoso e tremendo não é garantia de que sempre as coisas vão acontecer da melhor maneira, mas também dificuldades, obstáculos e resistência não significa que tudo está perdido ou que estamos fazendo as coisas da forma errada. Quando nós decidimos nos envolver da obra do Senhor, pode até que sejamos estimulados a desistir por conta das dificuldades, dos desafios e das pressões, mas não existe nenhuma pessoa no mundo, nem Satanás e nenhuma circunstância que possa se levantar que será capaz de apagar aquilo que foi depositado dentro de você. Então eu quero estimular você a reconhecer o seu chamado, a se mover pelo fogo da sua vocação que arde dentro de você e não permitir que nenhuma circunstância seja capaz de apagar a voz que lhe inspira a cumprir o seu chamado. E agora eu quero ler 3 versículos para lhe animar e a lhe estimular a ser perseverante no seu chamado. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 5, no versículo 10, ainda diz: Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. E o último versículo é Paulo falando em Atos 20, 22 a 24. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa
contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça. Então nós podemos ver que assim como Paulo, outros homens, grandes homens de Deus na Bíblia, receberam um chamado e a despeito das adversidades cumpriram seus chamados. Abraão foi chamado por Deus para formar um povo. Moisés foi chamado por Deus para libertar Israel do Egito. Samuel foi chamado por Deus para ser profeta, sacerdote e juiz. E Jeremias foi convocado por Deus para convocar o povo de Judá ao arrependimento. Então nós podemos aprender com o exemplo de Jeremias que Deus deu a cada um de nós responsabilidades para serem cumpridas nessa vida, mas que Ele também vai nos ajudar a cumprir cada uma delas, independente de quão difícil elas sejam. Então firme-se na certeza de que você é chamado para fazer a obra do Senhor. Reconheça o seu chamado, mova-se pelo fogo da sua vocação que arde dentro de você e seja bem-sucedido.